Bom, nesse universo de pesquisas que graçou no país, uma das revelações foi a Quest, lá de Belo Horizonte, do Felipe Nunes, que conseguiu inovar em várias metodologias aí de medição da, da, das pesquisas, se tornando uma das referências, muito rapidamente, uma das referências do mercado. É o nosso entrevistado. Felipe, obrigado aí por sua participação aqui. O que pode mexer com os votos até domingo? Nassif, primeiro, deixa eu te agradecer pelas generosas palavras. Não sei se a gente é estudo, não. Acho que a gente conseguimos esse ano trabalhar muito, graças a Deus, e com saúde, mas não sei se é revelação de nada. Olha, domingo a gente tem um jogo em que o que está em disputa é um percentual muito pequeno do eleitorado. Né? A gente vive hoje no Brasil um processo de consolidação, de cristalização das posições políticas, e para mexer com esse público é difícil. Então, o que eu fiz, Nassif? Eu abri os nossos dados, a gente tem um banco de dados agora de milhares de pessoas que foram entrevistadas ao longo, né, de mais de um ano de pesquisa, e a gente descobriu que tem 8% de eleitores que estão aptos a serem convencidos aí de um para o lado ou ir para o outro. Quem são esses eleitores? Em sua maioria, mulheres do Sudeste, população de baixa renda e escolaridade baixa. O que esse público pensa? Esse público acha que a economia melhorou, esse público tem medo do PT, mas esse público reconhece a alta rejeição pessoal ao presidente Bolsonaro e acha que o Lula merece mais uma segunda chance do que o Bolsonaro. Ou seja, vai ser difícil para cada um desses indivíduos tomar uma decisão, dado que, por um lado, alguns aspectos, né, mais do governo Bolsonaro lhes é mais atraente, enquanto, por outro, você tem aí elementos do governo Lula, da pessoa do Lula, atraindo esse eleitorado. Ou seja, acho que o debate vai ser muito importante para mexer com, né, esse eleitor, para nessa reta final mostrar para esse público ainda ali uma vantagenzinha para um ou para outro. Felipe, ontem teve aqui o debate do Haddad com o Tarcísio. Em geral, as pesquisas levam quanto tempo para captar os resultados do debate? 2 dias, de acordo com de acordo com o processo de levantamento de dados? Nassif, depende do momento em que o debate é feito. Debates de começo de campanha tendem a ter resultado de cauda longa, ou seja, os efeitos são dispersos ao longo do tempo. Debates feitos na reta final da campanha tendem a ter reações mais imediatas. Por quê? Primeiro, porque as pessoas estão mais atentas. Segundo, que mais gente está mais atento. Né? Os debates de reta final tendem a ter audiências muito maiores. Então, eu diria que esse debate que a gente acompanhou ontem, né, na Globo, entre os dois candidatos ao governo de São Paulo, já deve ter seus números, seu efeito refletido nas pesquisas que serão publicadas no sábado, na véspera da eleição. No sábado. Não, hoje não daria tempo. E vem cá, só para ter uma ideia, os trackings aí, qual é o grau de confiabilidade em geral? Olha, Nassif, as metodologias de pesquisa, elas têm utilidades diferentes. O mais importante, a mais importante utilidade de um tracking não é te dar um número preciso do resultado final que se espera da eleição, mas, na verdade, apontar tendências de virada ou de aproximação, né, de chegada em reta final. Os trackings são muito úteis para isso, porque são muitas entrevistas feitas todos os dias, com perfis parecidos, então você vai conseguindo ver se naquele mesmo conjunto de perfil, se as coisas vão mudando. Então, se você tem, digamos, uma onda se formando, se o track capta uma onda se formando alguns dias antes do final, a tendência nas eleições é ter um número maior do que nas últimas pesquisas, digamos assim, pelo efeito onda. Sim, claro. Eu vou te dar o exemplo do estado de São Paulo. No primeiro turno, a Quest fez, contratado pela Genial, ali 3 pesquisas muito próximas em São Paulo. Uma no começo da semana, no meio da semana, no final da semana, justamente porque, embora eram 3 pesquisas independentes, era uma maneira de olhar para a tendência da reta final. E a gente conseguiu captar, fomos um dos poucos que conseguiu fazer isso, justamente porque a gente, né, se programou para fazer quase que um tracking de reta final, né?
com 3 pesquisas independentes, a gente conseguiu captar a queda do Haddad, o crescimento do Tarcísio, na última semana do primeiro turno, e a queda do Rodrigo Garcia, o que sugeria, como eu disse várias vezes, que por meio do voto útil, o Tarcísio ultrapassaria o Haddad na urna, dado que o eleitor do Rodrigo tenderia a ir, né, a fazer o voto útil na direção do Tarcísio. Então, sim, acompanhar a tendência dos trackings é muito importante justamente para tentar fazer uma análise preditiva do que vem pela frente. Tá. Ô, Felipe, a gente tem um antipetismo aqui que beira o ódio aqui, efetivamente. Esse antipetismo é o quê? É reflexo do Lula ladrão? É reflexo daqueles medos ancestrais do anticomunismo? A que se atribui essa intensidade de ódio aí contra o Lula? Olha, Nassif, esse é um dos temas que a gente mais estudou ao longo desta eleição, porque a gente tinha desconfiança de que na reta final o sentimento que foi muito importante em 2018, esse sentimento que foi importante em 2018, perdão, voltaria a ser importante de novo nessa eleição. E não foi diferente, né? É bom lembrar para quem está nos assistindo que o antipetismo é um sentimento que prevalece na sociedade brasileira desde 1989, quando o Lula disputou a sua eleição contra o Collor, né? É verdade que diferentes personagens adotaram o antipetismo como bandeira no PSDB, lá na década de 90, depois 2000, agora o Bolsonaro, mas esse é um sentimento que prevalece ao longo do tempo na sociedade. Quando a gente vai investigar um pouco mais a fundo o que está por trás desse antipetismo, é interessante, Nassif, porque a revelação, né, a maneira como o eleitor diz, fala, justifica esse antipetismo, é muito voltado para a ideia de uma moral contra corrupção, né, contra o que acabou sendo conhecido aí no país inteiro como os escândalos envolvendo a Lava Jato. Então, o que está revelado, o que é dito, o que é manifesto, está muito em torno da ideia da corrupção. Mas eu acho que os sociólogos da política já conseguiram ir um pouco mais fundo e mostrar que esse antipetismo, na verdade, tem raízes um pouco mais profundas, né? De um Brasil que, na verdade, está dividido, polarizado entre visões de mundo muito diferentes, né? O petismo hoje representa uma visão de mundo que é totalmente diferente do ponto de vista dos valores, das preferências, das atitudes, inclusive dos gostos musicais, artísticos, culturais, do que representam, né, o outro lado da história. Então, acho que depois dessa eleição, com a confirmação né, dessa polarização que se apresenta, Nassif, nós, cientistas políticos e os meus colegas sociólogos vão ter um trabalho, vocês, jornalistas, eu acho que interessantíssimo, de tentar investigar mais a fundo esses elementos do antipetismo, porque, de fato, é algo prevalente, contínuo e disperso em toda a sociedade. Uma coisa que alguém comentou outro dia, se colocar numa mesa um grupo de apoiadores do Bolsonaro, de linhas distintas, você tem lá aí os gays a favor do Bolsonaro, você tem os negros a favor do Bolsonaro, você tem a bancada da arma, você tem os evangélicos. Se eles forem conversar entre si, sai quebra-pau, pancadaria e tudo, e, no entanto, se mantêm unidos em torno de Bolsonaro. Isso aí se deve ao antipetismo, o quê? A bolhas microdirecionadas? A que se deve isso? Nassif, essa pergunta é muito, muito interessante. Na última pesquisa da Quest, essa Genial Quest que saiu nessa semana, a gente resolveu perguntar para as pessoas uma coisa muito simples. Primeiro era em quem elas iam votar no segundo turno, e logo em seguida, se elas me diziam que iam votar no Lula, eu perguntava, mas por que não escolher o Bolsonaro? Ou, quando elas diziam que iam votar no Bolsonaro, eu perguntava, mas por que não escolher o Lula? Né? E o que a gente descobriu, Nassif, é que as motivações do eleitor do Lula para não votar no Bolsonaro são dispersas. Elas envolvem desde a agressividade do candidato, a maneira como ele se comporta, a sua atitude diante da pandemia, o descontrole da inflação, o péssimo desempenho da economia, uma maneira preconceituosa, racista do tratamento do candidato, a maneira como ele lida com temas sensíveis na sociedade. Ou seja, existe um monte de razões que colocam juntos os eleitores que hoje estão votando no Lula e não estão votando no Bolsonaro. Mas quando a gente pergunta lá para o eleitor do Bolsonaro por que não votar no Lula, é impressionante. Há uma única razão: corrupção,
escândalo e prisão. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu transformar o seu eleitorado num eleitorado que só pensa e que se junta por conta de um tema, né? A ideia de não deixar o PT voltar ao poder, justificado declaradamente por essa questão da corrupção. Digamos, no barco do Bolsonaro, é como se todo mundo, mesmo sendo, embora haja pessoas diferentes, todo mundo tem o mesmo discurso, é um grupo coeso hoje. No barco do Lula, você tem vários discursos, várias animosidades, várias situações que os colocam todos ali naquele barco, contrários ao atual presidente. Sociologicamente falando, Nassif, isso é muito rico. Por quê? Porque muito provavelmente o que a gente vai assistir no debate de hoje e o debate que vai continuar na sociedade brasileira depois da eleição é exatamente a diferenciação entre um grupo que está muito focado, né, nessa rejeição ao PT por conta dos escândalos de corrupção e, por outro lado, um grupo muito heterogêneo que tem várias motivações para rejeitar o atual presidente. Felipe, a figura do Lula é muito forte, é muito marcante. A voz dele, o tipo dele, o estilo dele, que choca às vezes a classe média. O que é mais eficaz na propaganda do Lula? O Lula falando do Lula ou outros falando do Lula? Olha, Nassif, os estudos que a gente fez nessa eleição, porque o Lula, na verdade, tem várias roupas, né? Vamos dizer assim, ao longo da sua trajetória política, a gente viu o Lula de várias maneiras. O Lula de 89, muito diferente do Lula de 2002. É conhecida a história do Lulinha Paz e Amor, que foi aí construído pelas mãos do Duda Mendonça. Depois o Lula, né, tem um Lula no impeachment da Dilma, você tem o Lula pós-prisão, você tem o Lula nessa versão mais atual, tentando construir uma frente ampla, maior do que apenas os seus aliados dentro do PT. Então a gente foi estudar um pouco isso, o que funciona mais, né? O carisma do ex-presidente Lula, com a sua base, é muito grande, as pessoas têm grande confiança, grande identidade, né, com aquela figura que é o Lula, principalmente no caso do Nordeste. Mas esse ano, eu diria, Nassif, que tão importante quanto a figura do Lula é a presença de outras personalidades nesse barco, vamos dizer assim. Porque é interessante isso. O Lula sozinho, o PT sozinho, não tem maioria dos votos. A pesquisa da gente, a pesquisa que a gente publicou, mostra isso, né? O que dá hoje uma vantagem, embora mesmo que pequena, né, mas ainda assim vantagem ao Lula, é exatamente o fato dele ter conseguido construir um grupo muito maior do que só o petismo em torno dele. A gente está falando desde os economistas do Plano Real até a Marina Silva, que era uma aliada muito crítica ao ex-presidente, e que agora volta para o barco. Do lado bolsonarista, a única aquisição relevante, ou talvez as duas únicas aquisições relevantes que o Bolsonaro conseguiu foram o governador de Minas, o Romeu Zema, que ficou neutro estrategicamente no primeiro turno e foi agora, embarcou na embarcação bolsonarista, e o outro aliado, que para mim é o mais importante de todos, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o símbolo para o bolsonarismo do sentimento do arrependimento. É aquele eleitor que votou em 18 no Bolsonaro, se arrependeu de fazer isso, mas na última hora acabou voltando para o Bolsonaro. Então os barcos são diferentes, as motivações são diferentes, o Lula continua sendo importante, mas mais importante do que ele nesse momento, me parece a frente ampla montada, o agrupamento de pessoas que estão tentando vencer a eleição contra o Bolsonaro, justamente por conta dessa frente e não por conta da figura única do Lula. O risco à democracia é um elemento forte. Sem dúvida. Nós estamos trabalhando hoje com a ideia de que, nesse momento, o Brasil, nesses dois barcos, né, ele está dividido exatamente entre aqueles que, por um lado, estão defendendo a estabilidade, né, o não questionamento institucional, o respeito às regras, às leis, a um certo ordenamento jurídico, e quem, durante todo o mandato, acabou ultrapassando muitas vezes essa linha, né, do que se espera de um processo mais dentro do direito, dentro da democracia, etc. Né? O Bolsonaro conseguiu, durante a campanha, se moderar, conseguiu evitar discursos afoitos, impulsivos,
Mas essa semana, por exemplo, a gente viu em relação à questão das rádios, como ele manteve, né, muito forte a ideia de que havia ali algum tipo de complô contra a sua candidatura, ou seja, são comportamentos diferentes, e claro que isso importa, né, porque estabilidade é sinônimo de desenvolvimento econômico. Eu estava vendo aí o ministro das Comunicações dele lá, que incluiu a rádio do próprio pai entre as rádios que cortaram, que supostamente cortaram a publicidade do Bolsonaro. O ministro Fábio Faria deu uma declaração hoje já dizendo que se arrepende, né, de ter feito aquela coletiva, uma coletiva que, para quem entende de política, Nassif, como é o seu caso, você sabe, ela é cheia de símbolos, né? Você tem um ministro de Estado num local aberto à noite, sem muita iluminação, com um vento ali que atrapalha um pouco o cabelo dele, ou seja, algo que parecia um pouco afoito, né? Parecia um pouco não tão planejado, né? O Fábio Faria, que, óbvio, é um homem que entende comunicação, até pela história da família dele agora, né, a história da família antiga e da atual família, e aquele símbolo ali passado me pareceu de um comportamento de alguém que estava tentando dar uma resposta a pedido talvez de alguém, né, e talvez não tivesse ali tão à vontade naquele papel. A gente vê 3 episódios aí que eu não sei se houve um desnorteamento na campanha do Bolsonaro, que foi o episódio Roberto Jefferson, que aparentemente saiu do controle, mas tudo indica que teve uma combinação antes, esse das rádios, e esse episódio ainda muito mal apurado aí do suposto atentado ao Tarcísio de Freitas em São Paulo. Aliás, descobriram agora aí que o segurança aí do Tarcísio era o mesmo que estava em Juiz de Fora com o Bolsonaro lá e foi promovido. E, de alguma maneira, dá para sentir, digamos, os grupos bolsonaristas, o fato do Bolsonaro ter jogado Roberto Jefferson para as cobras, dizer que era um bandido, isso aí, de alguma maneira, distorce o discurso bolsonarista, ou eles são tão apegados ao Bolsonaro que perdoam tudo? Vamos por partes, Nassif. O evento Roberto Jefferson é, sem dúvida nenhuma, um evento disruptivo da trajetória que o Bolsonaro vinha conseguindo nesse segundo turno. As 3 primeiras semanas do segundo turno foram semanas muito positivas para o presidente. Havia um ânimo muito grande da campanha, de setores, né, da economia, né, dos apoiadores em vários lugares do Brasil, na ideia de que ele conseguiria fazer a virada, que, aliás, nunca aconteceu em uma eleição brasileira, né? Nenhum candidato que chegou em segundo lugar conseguiu chegar em primeiro no segundo turno, no caso da presidência. No caso dos governos de estado, a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Então, o episódio Roberto Jefferson ele foi um episódio muito negativo, justamente, Nassif, porque a ida do ministro da Justiça e do padre Kelman lá apareceu principalmente para as mulheres, como algo de alguém, né, o presidente tentando, de alguma maneira, salvar, ajudar um aliado político. Isso aumentou a rejeição ao Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, na semana passada, a rejeição de Lula e Bolsonaro aparecia empatadas, ali dentro da margem de erro. Essa semana, a rejeição do Bolsonaro aumentou, enquanto a do Lula ficou no mesmo patamar. Então, eu acho que o episódio do Roberto Jefferson ele é disruptivo totalmente. No caso das rádios, o efeito é um pouco diferente. O que a gente observou, principalmente nos monitoramentos de WhatsApp que a gente tem, hoje a gente tem um grande número de grupos de WhatsApp que a gente monitora diariamente, foi uma euforia enorme do eleitor do Bolsonaro em torno desse tema. Foi um tema que pegou fogo no começo, como se de fato houvesse ali um certo complô contra o presidente, tentando prejudicá-lo numa região que é importante para ele, onde ele perde por muito, que é o Nordeste. Então havia ali um rebuliço grande, uma motivação, uma euforia do eleitor do Bolsonaro nesses grupos, mas essa euforia foi contida pelas notícias que sucederam, né, a notícia original, esses desencontros, um trabalho, inclusive, importante que a imprensa fez de um trabalho investigativo. Então são 2 eventos aí, Nassif, que tem, de fato, eu acho que a questão das rádios é uma tentativa estratégica de diminuir a conversa sobre o Roberto Jefferson, mas uma ação que acabou tendo uma reação negativa, não dando o resultado esperado. No caso do Tarcísio, esse terceiro fato que você citou,
a gente espera que haja uma investigação séria sobre isso, né? Quer dizer, as denúncias que estão circulando são sérias, a gente torce para que não seja verdade, mas os elementos são realmente graves, né? Ou seja, parece ter havido ali algum tipo de combinação com uma consequência muito, muito negativa. Felipe, tem uma dúvida que fica aí. Você tem um partido político que foi montado digitalmente, aí um partido digital, como se diz, fora das estruturas dos partidos convencionais, o PL apenas. E esse partido tem o controle aí de Carlos Bolsonaro e outros. O bolsonarismo, ele consegue sobreviver sem o Bolsonaro ou são umbilicalmente ligados? Eu acho que consegue, sim. A análise que eu faço na CIF é a de que, mesmo uma possível derrota do Bolsonaro, não desaparece, não termina com o bolsonarismo como um fenômeno político. Por alguns motivos. O primeiro deles é que o bolsonarismo hoje está enraizado dentro do sistema eleitoral brasileiro. O Bolsonaro conseguiu eleger um volume de senadores, deputados, mesmo governadores aliados a ele, com muita identidade, né, com muita força política. A gente viu a experiência de 2022, no caso, vou dar um exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, que se aliou ao Bolsonaro em 2018, brigou com ele, não voltou para o barco e desapareceu, né? Ou seja, o campo bolsonarista cobra caro esse preço de uma aliança ou de uma, vamos chamar aqui, traição, né? Então, esse é um dos elementos. O bolsonarismo está dentro do sistema político. Os próprios filhos do presidente são ainda políticos, né, com mandato, etc. O segundo elemento é que hoje existe um mecanismo, esse que a gente está usando, né, que são as redes sociais, a comunicação digital, que permite que o Bolsonaro continue mantendo viva a chama de seu eleitorado, né? Eu não me surpreenderia se as lives de quinta-feira continuassem existindo. Onde quer que o Bolsonaro vá morar, seja, né, não sei se ele vai para os Estados Unidos, se ele fica no Brasil, não sei o que ele faz, caso ele perca a eleição, mas ele vai continuar fazendo live de todo jeito. Eu acho que isso não termina. E tem um terceiro elemento na CIF. A gente fez essa semana uma investigação sobre o grau de identidade ideológica do eleitor brasileiro. E o resultado que a gente encontrou é muito interessante. Durante os governos Fernando Henrique Cardoso, em média, 30% dos eleitores se dizia de direita. Durante os governos do PT, esse número caiu para 20%. Agora, depois de 2018, a gente viu esse número chegar a 45%. Ou seja, Nassif, a direita, hoje, elas têm uma identidade, né? Ela tem uma maneira de ver o mundo e ela não tem nenhum tipo de vergonha mais de se identificar dessa maneira. A direita que ficou marcada muito diretamente ao regime militar, então, durante a redemocratização ali, aquele primeiro processo, era uma coisa meio ruim, não era socialmente desejável se dizer de direita. Isso melhorou com o Fernando Henrique Cardoso, piorou com os governos do PT e agora com os dois governos, né, com o governo Bolsonaro, nesses 4 anos e neste ano especificamente, a gente viu esse número crescer demais. Então, eu não acho que o bolsonarismo desaparece independentemente da eleição. Se o Bolsonaro vencer, o que hoje é improvável, tem menos chance, né, segundo as minhas estimativas, mas se ele vencer, é claro que esse movimento cresce. Ele perdendo, eu acho que o movimento se mantém, porque ele tem força política e tem força social. Agora ele deixa de ter blindagem jurídica, e ele, os filhos e os seguidores, né? Então isso aí você vai ter uma revelação, digamos, de malfeitos do período aí, até eventualmente condenações. Isso aí vai transformar ele em mártir ou vai abrir espaço para alguma liderança dentro do bolsonarismo pretender substituí-lo? Difícil dizer agora, Nassif. Acho que ainda tem né, eu seria um pouco, né, prefiro ser cauteloso nesse tipo de análise, porque vai depender muito, inclusive, primeiro do que aconteça no domingo, né? Hoje as pesquisas mostram o Lula com chance maior de vencer do que o Bolsonaro. Então temos que aguardar esse evento. Mas depois você tem toda a transição a ser feita. Ou seja, o presidente ainda tem 2 meses do que a gente chama na literatura de lame duck session, né? Que é como se fosse aquele período em que você não é mais o futuro presidente, mas ainda tem poder. E isso, é claro, pode ser utilizado por ele
como algo para fazer negociações e tentar, de alguma maneira, se blindar. Então, eu sou um pouco cauteloso em relação a essa análise. Acho que tem que esperar domingo, temos que esperar como que tipo de eleição a gente vai ter. Porque é bom dizer, Nassif, uma coisa é quando um presidente vence uma eleição de 60 a 40, outra coisa é quando alguém vence a eleição de 51 a 49. Os resultados, do ponto de vista da legitimidade pública, são bem diferentes, e é claro que isso determina as rodadas seguintes do jogo. Maravilha. Felipe, obrigado mais uma vez aí por sua participação aqui no GGN. Eu que agradeço, Nassif. Aí aproveito essa que deve ser a nossa última conversa antes da eleição, agradecer pessoalmente você que ao longo desses últimos 4 anos sempre deu muito espaço para o trabalho da Quest, desde os momentos que a gente começou a publicar o índice de popularidade digital, depois as pesquisas, sempre com entrevistas muito ricas. Te agradeço muito pessoalmente aí por esse espaço e parabenizo pelo seu trabalho, que com certeza vai continuar sendo tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Grande abraço.